Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo simplesmente fascinante. Como é que o código genético que está guardadinho em cada uma das nossas células se transforma em tudo que a gente é? É uma viagem incrível, do projeto inicial até a existência. E para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. O que exatamente constrói cada pedacinho de um corpo? Do cabelo à pele, dos músculos aos sinais que o cérebro dispara. A resposta está numa classe de moléculas que são, bem, super versáteis. E essa resposta é proteínas. Sabe, quando a gente ouve falar em proteína, a primeira coisa que vem à cabeça é músculo, academia. Mas a verdade é que elas são muito mais do que isso. Elas são as verdadeiras operárias no nosso corpo, as maquininhas microscópicas que fazem a vida acontecer. Olha, elas fazem de tudo um pouco. São elas que defendem nosso corpo, como os anticorpos. São elas que transportam coisas vitais, tipo o oxigênio no sangue. Elas ajudam as células a conversarem entre si. E ainda atuam como enzimas, sabe? Acelerando todas as reações químicas. E, claro, dão estrutura e permitem que a gente se mova. Sem proteínas, a gente simplesmente não existiria. Ok, isso leva a gente para uma pergunta ainda mais interessante. Se existem milhares de tipos de proteínas, cada uma com um trabalho super específico, como é que o corpo sabe qual delas construir, quando construir e como fazer isso? A resposta para isso está guardada às 7 chaves, lá no cofre da célula. E esse cofre é o núcleo. E o tesouro lá dentro é o nosso DNA. Para ficar fácil de entender, pense no DNA como a planta arquitetônica original de um prédio gigantesco. Ele tem absolutamente todas as instruções. E por ser tão valioso, ele nunca, jamais, sai do escritório central, que no caso é o núcleo da célula. E como essa planta está escrita? Numa linguagem que é, acredite, super simples. São só 4 letras. O genial disso é que elas têm pares fixos. A regra é clara, a adenina, o A, sempre se junta com a timina, o T, e a guanina, o G, sempre com a citosina, o C. Essa regra de pareamento que cria a famosa estrutura de dupla hélice. Certo. Mas agora a gente tem um problema de logística. Se a planta original não pode sair do escritório, como é que os construtores, que estão lá no canteiro de obras da célula, vão saber o que fazer? Não dá para arriscar o projeto original, né? A solução é genial, fazer uma fotocópia. E essa fotocópia tem nome. É o RNA, o ácido ribonucleico. Quando a célula precisa de uma proteína específica, ela vai lá no DNA e faz uma cópia só daquele trechinho, daquele gene. Essa cópia temporária é o RNA e a missão dele é levar essa mensagem para fora do núcleo onde a ação acontece. Olha só que legal essa comparação. O DNA é uma fita dupla, todo enroladinho. Já o RNA é uma fita simples. E tem outra diferença-chave. No RNA, a base timina, o T, é trocada por uma outra, a uracila ou U. Isso mostra direitinho como a planta original e a cópia de trabalho são parecidas, mas cada uma adaptada para sua função. Certo, então vamos ver o passo a passo dessa jornada. A gente pode dividir tudo em 3 grandes atos. O primeiro é a transcrição, que é basicamente fazer a cópia da mensagem. O segundo é a tradução, que é ler e entender essa mensagem. E por último, o dobramento, que é quando a proteína ganha sua forma final. Vamos ver um por um. O primeiro passo, então, é a transcrição. Uma enzima super especializada entra lá no núcleo, encontra o gene certo no DNA e começa a construir a molécula de RNA mensageiro, a nossa fotocópia. Basicamente, é a informação passando do formato DNA para o formato RNA. Com a mensagem em mãos, o RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma, que é tipo o chão de fábrica da célula. É lá que a construção de verdade vai começar. E o grande mestre de obras dessa fábrica é o ribossomo. Essa maquininha molecular incrível se encaixa no RNA mensageiro e começa a ler as instruções que ele trouxe. Pense nele como uma impressora 3D que vai traduzir a linguagem do código genético para a linguagem das proteínas. Mas como é que ele lê? Ele não vai lendo letra por letra, sabe? A leitura é feita em palavras de 3 letras. O ribossomo vai deslizando pela fita de RNA e lendo a sequência de 3 em 3 bases. E cada um desses grupinhos de 3 letras tem um nome, códon. E aqui está o pulo do gato. Cada códon específico significa um aminoácido específico. É como se fosse um dicionário. Cada palavra de 3 letras genéticas corresponde a um tijolinho da nossa proteína. E o mais incrível é que esse dicionário é praticamente universal para toda a vida na Terra. E quantos tipos de tijolinhos de aminoácidos existem? Só 20.
É impressionante, né? Com um alfabeto de apenas 20 aminoácidos, o corpo consegue construir milhares e milhares de proteínas diferentes, cada uma com a sua função. O ribossomo simplesmente lê o códon e busca o aminoácido certo nesse conjunto de 20. Então, o processo de tradução é assim. O ribossomo lê o primeiro códon, busca o aminoácido certo. Lê o segundo códon, busca o próximo aminoácido e liga um no outro. E ele vai repetindo isso, códon por códon, juntando os aminoácidos uma corrente longa, como se fossem as contas de um colar. Essa corrente de aminoácidos, porém, ainda não é a proteína pronta. Falta o último ato, o dobramento. Ela se torce, se dobra, até chegar numa forma 3D super complexa e precisa. E é essa forma que vai dizer qual é o trabalho dela. A escala desse processo todo é de cair o queixo. Para a gente ter uma ideia dessa complexidade, vamos comparar dois exemplos bem diferentes. De um lado, a insulina, que é uma proteína pequena, mas essencial para a nossa vida. Do outro, uma das proteínas que formam nossos músculos, uma verdadeira gigante. A insulina, que regula o açúcar no nosso sangue, é feita de uma sequência exata de apenas 51 aminoácidos. Isso quer dizer que a célula precisa ler 51 códons perfeitamente para montar essa molécula. Parece bastante, mas acredite, isso é só o começo. Agora se liga nisso. Algumas proteínas dos nossos músculos são gigantescas. Elas podem ter mais de 30.000 aminoácidos. Consegue imaginar? É o ribossomo lendo um manual de instruções com mais de 30.000 palavras e montando a estrutura, peça por peça, sem errar. É uma obra de engenharia molecular numa escala que é difícil até de conceber. Então, o resumo da ópera é esse. É uma linha de montagem super elegante e eficiente que está rolando em trilhões de células do nosso corpo a cada segundo. Do projeto original no DNA, para uma cópia mensageira no RNA, até a construção final da máquina, da proteína, pelo ribossomo. É assim que a informação vira ação no nosso corpo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Esse processo todo é incrivelmente preciso, quase perfeito. Mas, e se tiver um errinho de digitação lá na planta original do DNA? Um único erro pode mudar tudo. E as consequências disso, bom, isso já é assunto para uma outra conversa.